Larga o caderno que vai começar! O Embromation Show, o Embromation. O Embromation Show, Embromation. O Embromation Show, Embromation. Fala, galeration! Let's Embromation, nada de estudation! Come with comigo! Parou! Aqui no Hora do Enem a gente estuda, nada de Embromation. E roda essa vinheta. Bromation. Hora do Enem on air! Minha gente, esse é o clima para falar de língua inglesa. Já pensou em ficar fera no inglês e traduzir quadrinhos e romances de fantasia e terror? Pois é, essa é a vida do editor Bruno Dorigatti, mas é daqui a pouquinho, porque para chegar lá a gente tem que treinar. E essa é a deixa para entrada dele, Gustavo Gomes, por gentileza. E aí, professor? Tudo bom? Bom Tudo te bem? ver. Seja bem-vindo, bom te ver também. Obrigado. Professor, para começar assim, para aquele candidato que não sabe nada, ou assim, que acha que não sabe nada de inglês, qual é o mínimo que ele precisa para fazer uma boa prova? Conhecimento prévio, né? Quanto mais leitura eu tiver na minha língua materna, vai me facilitar na leitura do texto, porque eu vou ter domínio de alguns gêneros textuais. Eu acho que a música ainda funciona muito como aquisição de vocabulário. As séries de TV, já que essa geração é marcada pelas séries de TV. A aquisição de vocabulário, junto com as estruturas, assim, é o grande segredo para você mandar bem na prova do Enem, junto com conhecimento prévio. Bora mudar de fase e bora pra questão? Vambora. Vamos lá, é a questão 4 Isso. do Enem 2017, caderno Isso. azul. A gente começa lendo por onde? Bem, primeiro eu tenho que reconhecer que gênero textual é esse. Beleza. Tranquilo? Primeiro eu vou dar umas dicas aqui. Show de Tá? bola. Aquisição de vocabulário é fundamental. A gente tem o conhecimento prévio, que é o conhecimento de mundo, que a gente traz, né, para o texto, que a gente traz para o dia da prova, que a gente traz para a sala de aula. É fundamental que a gente esteja ligado, tá, nas aulas de redação, nas aulas de português, porque eu preciso estar bem na língua materna, eu preciso estar bem na língua portuguesa, porque isso vai me facilitar, até porque as alternativas todas são em português. E aí duas palavrinhas que a gente usa muito, que é o skimming, né, que a gente aplica muito na Reading Strategy, nas estratégias de leitura, e o scanning. Para o aluno que você falou que não tem essa facilidade ou não teve a oportunidade de ter tanto conhecimento de inglês, eu acho que a gente precisa estar atento a essas questões. Aquisição de vocabulário, conhecimento prévio, o skimming e o scanning. Eu começo por onde? Aí a gente vai fazer o skimming, né? Primeiro eu vou reconhecer o texto. Eu já reconheci que é uma carta, primeiro pela estrutura do texto, né? Possivelmente um e-mail, né? Como tem ali, a gente está vendo que tem o RE, que é uma abreviação de reply, eu estou respondendo uma carta para o editor, né? Então, eu prestar atenção em todos os detalhes. Por exemplo, a fonte é importante, de onde foi tirado, porque a gente pode ser que aconteça de ter uma questão onde a resposta vai estar na fonte. Ali a gente não tem nenhuma imagem, mas o Enem costuma trabalhar também com textos com imagem, a linguagem mista. A gente tem que prestar atenção ao título, né, da carta, e logo depois fazer aquela leitura sem eu me preocupar com o vocabulário que eu não conheço. Isso não pode ser uma coisa que vai me desestabilizar o vocabulário que eu não conheço. Eu vou ler o texto preocupado em ter o entendimento dele como um todo. Então vamos lá. I find it abhorrent that the people of Burkesville, Kentucky, are not willing to learn a lesson from the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. I'm not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age, but I do feel that it is responsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Guns, knives, fire, and so on. How can anyone justify leaving guns lying around, unlocked and possibly loaded in a home with 2 young children? I wish the family of the victim comfort during this difficult time, but to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to occur. I hope this doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. Aí temos aí a autora da carta, Emily Lowbatton, Brooklyn. E aí a gente vai pro comando? Existe também um caminho inverso, né? A gente pode dar uma lida nas alternativas e depois ler o texto. Depois ler o texto também funciona. Então, por exemplo, no que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkesville, a autora da carta enviada do New York Times busca. Então, aqui eu já
todas as questões do Enem, a gente tem essa introdução, diferente de alguns vestibulares mais tradicionais, que é a marca alternativa correta, alternativa... Não, as questões do Enem elas vão vir sempre com essa introdução. Então, ali eu já sei que é uma carta, né? Eu já sei que que aconteceu uma tragédia, então se eu li o texto e não entendi muito bem, as alternativas vão te ajudar, a introdução da questão também vai te ajudar. E relembrando aquilo que você já disse, né? As opções de respostas já vêm em português. Em português. E o comando também. O comando em português, porque de fato eu quero saber se você entendeu de fato o texto. Durante muito tempo no vestibular, até as escolas, a gente não tinha de fato uma interpretação de texto. Era muito um recorte-cole. Então, na verdade, os professores não conseguiam medir, muitas vezes, se o aluno tinha, de fato, entendido o texto. Com as alternativas em português, de fato, eu consigo perceber se esse aluno entendeu o texto. E aí a gente vai para as questões. Primeiro, sempre atento aos verbos, né? Da letra A é reconhecer, da letra B é responsabilizar, apresentar, expor e reforçar. O Enem sempre vai trabalhar com 5 verbos de comando diferentes, né? E aí isso já dá uma facilitada para a gente. E é lógico que a gente vai ler todas as alternativas até o final e buscar no texto através dessas estratégias. Que o skimming eu já fiz, o scanning, aonde está esse detalhe no texto que vai me chegar a resposta. Começar pela alternativa A, né? Reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Uhum. A gente percebe, até por questão do conhecimento prévio, a gente sabe que essas questões que o texto fala, né? De um acidente que aconteceu com uma arma, dificilmente é um fato isolado. Letra B. Responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido. Isso daí no scanning a gente vê que em momento algum da carta ela responsabiliza, né? Ela diz que foi um fato, né, que as pessoas não querem aprender, né, com essa fatalidade de um menino de 5 anos, né, atirar na irmã, mas em momento algum ela diz que essa criança é culpada. C. Apresentar versão diferente da notícia publicada pelo jornal. Não, na verdade ela não quer mostrar nenhuma outra versão, ela só quer dar a opinião dela sobre o fato ocorrido. A gente percebe o accident ali, entre aspas, é proposital, né? Porque quando acontecem essas fatalidades não são acidentes. E tem uma outra questão também ali que é bacana, só um detalhezinho, quando ele diz but I do feel, o aluno que você falou que não está muito acostumado, não tem muito familiarizado com a língua, o do nas frases afirmativas ele vem com ênfase. Então, quando eu boto but I do feel, ela está querendo enfatizar que é realmente uma coisa muito irresponsável você deixar essas armas, né, disponíveis aí. D. Vamos lá na E, depois eu volto na D. Volta na D, beleza. Reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Primeiro que ela, em momento algum, ela especifica um público. O fato aconteceu com 2 crianças, né? Mas ela não especifica a proibição. Em momento algum, ela fala de proibir o uso de armas, mas o cuidado que a gente tem que ter, né, com essas armas que ficam acessíveis, e em nenhum momento também ela especifica que é por crianças. Ela diz, em geral, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu especifiquei na minha alternativa, na letra E, está especificando, quando, na verdade, o texto ela generaliza a opinião. Bora para D. Expor sua indignação com a negligência de portadores de arma. Aí a gente tem o que você me perguntou sobre como é que eu faço para ter aquisição de vocabulário. Logo na primeira frase, quando ela diz I find it abhorrent, ela diz que ela acha isso abominável, assim. Então, pela inferência, né, pela minha experiência, dá para você perceber ali que é uma palavra que é um adjetivo de sentido negativo. Mesmo que eu não saiba o significado dessa palavra, mas eu consigo resolver pela inferência de contexto. Ela está extremamente indignada com a negligência dos portadores de armas. Por isso que eu falo que a letra E especifica o público, né? O uso de arma por crime, na verdade, portadores de armas em geral. E o texto fala sobre isso. Na verdade, em geral, a negligência das pessoas que portam armas e deixam em casa de uma forma negligente. Reforçando, galera, é a letra D. Não é isso, professor? Isso, perfeito. E o interessante aqui é que o Enem traz mais um texto que faz a galera pensar, né? Então, um assunto bem atual. O Enem ele tem muito bom gosto na escolha dos textos. Faz você repensar sobre seu posicionamento enquanto cidadão. Eu acho que o texto tem essa função também de transformar
né, de elemento transformador do cidadão. Professor, você trouxe um outro texto. Bora dar uma olhadinha? Esse texto é bastante interessante também, porque ele traz a referência numérica, ele traz dados estatísticos. Ele fala, né, que no terceiro parágrafo, every day in America, more than 40 children and teenagers are shot, and 8 of those are unintentionally. Então ele vai falar sobre dados estatísticos, né? Ele diz nearly 1.7 million children living home with unlocked, loaded gun. Novamente, a gente tem a questão do unlocked, do loaded. Então a gente está percebendo que é um assunto recorrente, essa coisa de deixar a arma, e que a gente sabe que muitas das vezes, né, quando ele diz no último parágrafo, né, those who own guns should store them securely, never leaving them outloaded and unlocked. Parents should ask about guns. E aí ele vai, e ele sempre batendo na tecla de que os pais têm que manter essas armas guardadas, porque a gente percebe que elas não estão sendo usadas para defesa, né? O percentual delas é muito maior, né, para os crimes que as pessoas acabam cometendo, para o suicídio, né, e não para o uso da defesa. Então, é um discurso que, novamente, que aparece com bastante frequência. Também, novamente, a gente tem ali um reply, né? É alguém, novamente, respondendo uma notícia, porque as pessoas acham, às vezes, que é geralmente quem está defendendo, né, esse porte de arma por parte das famílias. Né, ele está dizendo o quão perigoso isso é. Então, é um assunto bastante recorrente e atemporal, um tema atemporal. Né? Em qualquer momento, assim, nesse próximo vestibular ou no seguinte, a gente pode ter aí como uma temática, com uma outra vertente, mas a gente pode ter. O que o aluno precisa entender hoje é que as disciplinas, elas não são gavetas. Então, vou ficar atento se minha professora de português vai falar sobre figuras de linguagem, porque isso pode aparecer no vestibular. Eu tenho que ficar atento sobre os gêneros textuais, o que marca um marcador, uma conjunção, enfim. Porque se eu tenho o domínio daquilo no português, com certeza vai ficar muito mais fácil na hora que aquilo aparecer no inglês. Então, assim, pensar que as disciplinas não são gavetas, que a gente está interligado e a proposta do Enem é essa. Né? É cada vez mais interligar as disciplinas. É tipo um gavetão, né? Um gavetão onde cabe todo mundo. Não existe mais isso é de inglês, isso é problema do professor de inglês, isso é problema do professor de português. Não, isso é problema de todo mundo. De todo mundo que está na sala de aula, a discussão, ela compete a todos os professores ali envolvidos na formação daquele aluno. Professor, muito obrigado mesmo pela sua presença, por toda a ajuda, viu? Obrigado a você. Já pensou em usar o seu inglês para transformar Game of Thrones em quadrinhos? Traduzir livros de fantasia e terror? Esse é o dia a dia do tradutor Bruno Dorigatti. Seja bem-vindo. Conta pra gente, como é que é esse dia a dia? Eu sou tradutor e também sou editor de livros, né? Então a oportunidade de começar a traduzir surgiu desse meu trabalho de edição, que ao receber os livros traduzidos por outras pessoas, os livros que a gente publica lá na Dark Side, a editora onde eu trabalho, a gente tinha que fazer a preparação do texto, cotejar o texto, que é olhar o que tem no original e na língua original com o que está traduzido em português, e eventualmente traduzir, melhorar alguns trechos, tirar algumas dúvidas. Então, o meu trabalho de tradutor começou assim, mexendo nas traduções alheias, né, de outras pessoas. E depois o livro, né, o processo de edição, ele segue para outras revisões, depois ele passa pela diagramação, que é no formato que ele vai ser publicado, impresso no livro. E então era esse trabalho de acompanhar mesmo e resolver as dúvidas, as questões dos problemas das primeiras traduções, assim, traduções originais. E daí você passou a traduzir, né? Como é que foi esse processo de transição? Tinha que me comunicar com editores e agentes literários dos outros países, então já falava inglês, enfim, já tinha também um conhecimento prévio, né, de inglês e sempre gostei muito de ler, de assistir filmes, músicas e tal, então sempre tive essa curiosidade, né, na língua inglesa, sobretudo, mas espanhola também. Então, assim, sempre foi uma coisa, um desejo meu, né? E tendo essa oportunidade ali dentro da editora, eu comecei a traduzindo um conto pequeno chamado Hóspede de Drácula, do Bram Stoker também, né? Que era um capítulo do Drácula que foi suprimido da edição final. E daí depois eu recebi o convite para traduzir a biografia do Tolkien,
O Senhor da Fantasia. Então esse aqui foi meu primeiro desafio, assim, meu primeiro trabalho de fôlego com tradução literária. Tolkien, pra quem não sabe, é o autor de Senhor dos Anéis, o Silmarillion. E vem cá, precisa de muito inglês, né? O mais fundamental é a gente dominar a língua de chegada, né, da tradução do que a língua de partida. A língua de partida é a língua original e a língua de chegada, no nosso caso, é o português. Então, para o tradutor, o fundamental é ele dominar a língua de chegada. E tem muitas questões de adaptação cultural, por exemplo, especificidades mesmo do país, da língua, das medidas... Gírias, e das gírias dependendo desse século, né? O Tolkien viveu na primeira metade do século XX. Então, assim, questões culturais, palavras que eram utilizadas, questão da geografia, da arquitetura, dos costumes, dos hábitos, enfim. E pelo que eu vi, você tem que estar o tempo inteiro antenado, né? Tem que estar estudando o tempo todo. Não existe um tradutor que vai ter uma formação completa e finalizada, né? Até porque ele pode dominar um assunto ou alguns assuntos, mas assim, sempre vai ter alguma coisa específica dentro de alguma obra da qual ele não vai dominar, né? Por exemplo, no caso do Tolkien, né? Quando estava falando da Universidade de Leeds, que foi uma universidade onde ele estudou e foi professor, um trecho do livro descrevia a arquitetura da faculdade, os salões, as salas, né? Mas assim, hoje em dia, graças à internet, eu pude visitar a Universidade de Leeds como ela era na época, quando ela foi construída, no início do século, depois, na época que o Tolkien passou por lá e como ela é hoje, né? Então, com a internet, eu gastei 2 dias só pesquisando a arquitetura da universidade para traduzir 2 parágrafos, né? Para procurar ser o mais correto e preciso possível nesses 2 parágrafos, que são importantes como todo o resto do livro, né? Mas vem cá, mesmo com internet, tem hora que deve bater um branco, né? Como resolver aquilo? O que você faz? Olha, aí a gente consulta os amigos, tradutores, a gente consulta os livros sobre tradução, né? Tem um livro muito bom do Paulo Henriques Brito, que é um professor de tradução, né, e um poeta, e um tradutor também. Ele tem um livrinho chamado A Tradução Literária, é um livrinho pequenininho, assim, deve ter menos de 200 páginas, mas, assim, aquilo ali vale por um curso, assim, sabe? É muito importante dicionários específicos, por exemplo, nesse caso da arquitetura, ir atrás de um dicionário de arquitetura. Então, se tá fazendo um livro sobre física, né, contando a história do Carl Sagan, por exemplo, que está ali, seria importante tu ir atrás de um dicionário de física, né, que versasse também termos técnicos do inglês para o português também, para não fazer uma tradução literal, assim, às vezes se embananar, né, e tá traduzindo algo de forma equivocada, né. E você sempre gostou de terror e realismo fantástico? Eu sempre gostei de ler, né, a minha paixão da leitura vem da infância, né. Quando eu era pequeno, eu toda semana, todo final de semana, meus pais me levavam, junto com meu irmão, na banca de revista, para a gente escolher o gibi, a revista Placar, né, de esportes, o jornal do final de semana. E daí, quando eu era pequeno, meu sonho era ser dono da banca de revista, porque daí eu não ia precisar pagar para acessar todas aquelas revistas em quadrinhos e jornais. Entendeu? Depois ali, com 12, 13 anos, que eu descobri que dava para trabalhar fazendo, então, poxa, eu já decidi com essa idade ser jornalista, porque eu já, em vez de só ser o dono ou poder ler de graça, eu poderia fazer aquilo, né? Então, a minha paixão com a leitura sempre foi a coisa mais fundamental na minha vida, eu acho. Isso me levou para a faculdade de jornalismo. Me formei lá na Universidade Federal de Santa Catarina, também comecei a faculdade de História lá no Sul, depois vim fazer História, terminar aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, e em seguida comecei a trabalhar com jornalismo cultural, mas daí também nessa época eu também já trabalhava como freelancer para algumas editoras, fazendo revisão de texto, preparação de texto, então eu sempre tive em torno desse universo do livro, da leitura e da escrita, que eu acho que é fundamental. Se alguém quer, de alguma maneira, trabalhar com esse universo, primeiro, ponto pacífico, tem que ter paixão pela leitura. Tem que mais do que a escrita é a leitura. Eu acho que só a leitura, que ela te permite, né, ir para qualquer lugar, conhecer qualquer coisa ali dentro do teu quarto ou onde tu estiver lendo, da tua sala, sem sair dali, assim, sabe? Tu consegue acessar todos os universos, ter acesso às culturas, à diferença e aprender com a diferença, né? Que é uma coisa mais fundamental hoje em dia, né? A gente está num tempo tão estranho, tão esquisito. Que ninguém quer entender o outro. Não quer entender, não dá mais para ouvir, só tem as suas verdades, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, mas não vai se aprofundar, não vai conhecer os fatos, a história, a cultura, de por que as coisas são assim, por que tem tanta coisa, tanta riqueza no mundo, né? Tantas coisas diferentes, culturas, línguas, pessoas, enfim, eu acho que, assim, a leitura que foi a minha grande salvação, digamos assim.
Então, e o terror foi naturalmente, foi algo que surgiu ali dentre as minhas leituras e gostando de ler, foi algo que... Porque o terror desperta a curiosidade pelo não conhecido, né? Aquilo que tu não sabe o que é, o que tu não conhece, né? Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade de saber, né? De saber mais, embora eu gosto mais do terror psicológico, aquele terror que ele te questiona se aquilo aconteceu ou não, se é dentro de ti, dentro da tua cabeça, com o teu corpo, ou se aquilo está fora de ti, de uma outra realidade, Outro se tem plano, coisas que a física não explica, né? Que a química não explica. E, então, essa paixão pela fantasia, pela imaginação também e pelo terror foram naturais, assim, não foi algo que eu descobri depois, ou Você veio junto com a optou, paixão pela leitura, assim, como eu gosto também da ficção tradicional, da poesia, dos livros de não ficção, biografias, livros sobre esporte, livros sobre as ciências naturais, livros sobre a natureza em geral também, os animais, a botânica, a biologia, assim, eu tenho uma paixão enorme sobre por todos leitura, né? esses temas. E qual a maior dificuldade em traduzir terror? Sensação, a emoção, aquilo que te faz, o incômodo, a raiva, né? Porque a literatura também, ela é isso, ela pode falar de tudo, ela tem que falar de tudo, até de coisas que a gente não gosta e não concorda, pra gente se questionar. Por que aquilo existe, continua existindo? Por que tem pessoas que agem assim, né? Muita gente também, um problema que eu vejo hoje em dia, confunde o narrador, o protagonista, com o autor do livro. Sendo que, poxa, a partir do momento que o autor se propõe a escrever, mesmo que ele esteja narrando em primeira pessoa, não é ele. Ele está botando coisas que inquietam ele ali. Então, um livro que tem um protagonista racista, não é o autor que é racista. O autor está querendo chamar a atenção Para aquele assunto. para as pessoas racistas que não existem no mundo e acho que isso é normal, entendeu? Então, assim, a gente não tem que questionar o autor, a gente tem que ver se o trabalho dele é relevante, se o trabalho dele consegue suscitar nas pessoas essas questões. Poxa, por que o cara está tratando o outro só por causa da cor da pele, do cabelo, do jeito de falar, entendeu? De coisas que são além do que é a nossa essência, né, do ser humano, que é igual em todo lugar, em todo canto do planeta, né? Bom, partindo aí dessa parte do incômodo, do medo, do desconhecido, para os sonhos. Assim, qual é o livro que você mais sonha traduzir? Nos quadrinhos, Robert Crumb é um ícone. Eu gosto muito do Thomas Bernhard, que é um autor austríaco. Mas aí eu seria impossibilitado de traduzir porque eu não sei alemão, né? Não, mas dá tempo de estudar, ué. Sempre dá tempo, Samuel Beckett, Franz Kafka. Esses autores, esses três que eu citei, são autores que lidam com esse incômodo, que está na essência, no âmago do ser humano, né? Enfim, para mim esses três autores assim são os autores do não, os autores que estão sempre na contracorrente. São autores que não são fáceis no sentido de que eles estão em desacordo com a sociedade em qual eles viveram, eles não concordam com as grandes atrocidades que foram cometidas pela sociedade dita civilizada, né? Os três são europeus, viveram, né? O Kafka em Praga, o Thomas Bernhard na Áustria, na Alemanha, o Beckett também nasceu na Irlanda, viveu na França e na Inglaterra. Então, na sociedade dita civilizada, ocidental, autores que sempre questionaram o status quo, o poder estabelecido, que eu acho que é o que a gente tem que fazer todos os dias, sabe? A gente tem que sempre questionar e sempre entender que nada é dado, tudo foi construído. As sociedades que a gente vive, a nossa sociedade tão injusta como foi construída e ainda é muito injusta. Então a gente tem que se posicionar contra tudo que está aí e procurar construir uma sociedade melhor, né? E acho que a literatura, seja ela a ficção realista, a de fantasia, o terror, ele questiona, né? Tem grandes livros de terror, porque às vezes a gente vive uns terrores assim surreais, né? No dia a dia acaba identificando mesmo. com o próprio dia a dia. Exatamente. Vem cá, são autores que você indicaria para quem está se preparando para o Enem? Olha, eu acho que autores fundamentais, alguns a gente trouxe aqui, que a gente tem uma coleção chamada Medo Clássico, que estão resgatando os clássicos do terror. Mary Shelley. Esse livro é o fundador da ficção científica, Frankenstein, né? Foi escrito há 200 anos atrás, publicado há 200 anos atrás, por uma mulher, né? E filha da Mary Wollstonecraft, que é a precursora do feminismo, a mãe dela, né? Que escreveu o primeiro tratado sobre os direitos das mulheres, logo após a Revolução Francesa. Além disso, tem o Edgar Allan Poe, que esse é o primeiro volume de uma coletânea de contos dele. Esse ano a gente vai publicar o segundo volume, que também ele é o precursor das histórias de detetive, muito antes de Agatha Christie e Sherlock Holmes. E, por fim, falaria também do Lovecraft,
que é um discípulo direto do Edgar Allan Poe, que veio um pouquinho depois, já no começo do século XX, que é o terror cósmico, né? Eles têm uma atualidade, uma contemporaneidade, parece que eles estão falando, alguns parece que foram escritos recentemente, sabe? E eu vou falar o quê? Muitíssimo obrigado mesmo Era pelo isso? bate-papo. Galera, estudar abre portas, então nada de Imbromation, beleza? Vai lá em youtube.com/TV Escola. Partiu estudar, hein? Tchau, tchau. Action.